Vou compartilhar a tela aqui, né, com a imagem da avaliação para a gente ir lendo e acompanhar. Então, essa é a nossa avaliação da quarta unidade, né? E aí nós vamos falar sobre o cinema. A história do cinema pernambucano, iniciada em 1922, foi marcada por dois momentos importantes para o cinema regionalista brasileiro. O primeiro foi chamado Ciclo do Recife, na década de 20, e o segundo foi o movimento Super 8, na década de 60, cujos documentários se encontram sob a guarda da coordenação de som e imagem e microfilmes da Fundação Joaquim Nabuco. O Ciclo do Recife foi um dos mais importantes e movimentados do cinema mundo regional. Eu vou só diminuir aqui um pouco, porque fica ruim para eu ler. Está muito grande. Pronto. O Ciclo do Recife foi um dos mais importantes e mais movimentados do cinema mudo regionalista. Durante cerca de 9 anos, se reuniu inúmeros jovens de diversas categorias profissionais que dividem o tempo entre a profissão e a arte de fazer cinema. Destacaram-se nessa fase áurea aos jovens Edson Chagas, Gentil Rois, Ari Severo e J. Soares, que se uniram em favor do resgate da memória nacional. Porque até então os filmes que chegavam ao Brasil e faziam sucesso no mundo inteiro eram os norte-americanos, totalmente dissociados do contexto da sociedade brasileira. Na década de 1970, o mercado internacional faz o lançamento de mais uma inovação, a bitola do Super 8, que revolucionou o mundo internacional do cinema. O ciclo do Super 8 começou no Recife em 1973, aí já na década de 70, né? Através de um movimento tão importante quanto o do ciclo do Recife, mas com o detalhe de ser um cinema inovador, de cunho nacionalista, como desejavam os superioristas que dele participaram. Outra característica desse movimento foi o seu limitado espaço de existência, que se reuniu aos festivais nacionais de curta-metragem realizados nas capitais brasileiras. Apesar da curta duração do Super 8, Pernambuco teve participação ativa nos filmes de curta-metragem. E a maior contribuição aconteceu nos festivais realizados em 1777, 78 e 79. O primeiro Festival Nacional do Filme Super 8 aconteceu em Curitiba, no mês de abril de 1974. Entre os 64 filmes concorrentes, 4 deles eram pernambucanos. Caboclinho de Recife, O Bajado, Um Artista de Olinda, A Agônoma, Doméstica e Vaquejada. Aqui são os curta-metragens, né? O que realmente ficou registrado na história do cinema pernambucano foi a tendência nacionalista e libertadora, gerada no seio da sociedade pela mobilização de grupos de pessoas que viviam em épocas distintas e que, apesar das dificuldades técnicas, econômicas e políticas, conseguiram ultrapassar essas barreiras e mostrar, através da arte cinematográfica, a autêntica cultura popular nordestina. As produções posteriores a esses dois ciclos são impulsionadas pelo mesmo sentimento literário, buscando os mesmos objetivos, cujo compromisso é o resgate da cultura sem perder as raízes, construindo uma visão multicultural, aberta e contemporânea. Então, aqui nós vimos um textinho falando sobre o cinema, e nele vem falando, né, que o cinema ele começou, então, com o cinema mudo, né?
em todo o território aí que começou o cinema. Ele começou com o cinema mudo, aquele de Charlie Chaplin, né? Que ele tinha um chapeuzinho preto, um bigodinho aqui. Ele só fazia as ações, né? E não tinha voz. Então, começou assim o nosso cinema. E hoje, nós vimos aí que ele é totalmente, né, tecnológico, cheio de efeitos especiais, né, de acordo aí também com o tempo que se vai passando, mais tecnologia vai aparecendo e a tecnologia ela acaba chegando em todas as áreas, né? Todas as áreas aí que nós temos. Então, a primeira questão é o que? É uma interpretação do texto, gente. Vocês vão ler o texto e vão responder através do texto aí. Segundo o texto, o cinema regionalista brasileiro foi marcado por dois movimentos memoráveis. Quais são eles e quanto tempo ele durou? Então, no texto fala de dois movimentos, fala também a relação, né? Se ele durou muito tempo, quanto tempo ele durou. E vocês vão colher essas informações e vão registrar aqui na questão 1. A questão 2, quando iniciou a história do cinema pernambucano? Quando é que teve início? Quais as características do cinema Quais as características o cinema pernambucano apresentava? Então, ele tinha as características, né? Porque, diferente dos outros, tinha umas peculiares. Quais são essas características peculiares desse cinema? Quais os objetivos e sentimentos a produção artística trouxeram para a sociedade pernambucana naquela época? Então, a arte, né, em si, que nós vimos aí que ela engloba várias classes, né? O cinema, a fotografia, a pintura, né, a escultura, ele vem trazendo nas suas obras uma forma de expressar alguma coisa ali que por trás dessa obra de arte estão pessoas, né, que querem passar alguma coisa. Então, quais os sentimentos aí? Quais eram os objetivos com esse cinema, né, com o cinema regional aí pernambucano? A questão 5. No primeiro Festival Nacional do Filme Super 8, 4 filmes pernambucanos concorriam ao festival. Quais foram eles? Então, vocês só vão transcrever aqui o nome desses filmes. No espetáculo Cão Sem Plumas, da Companhia de Dança de Débora Kohler, como acontece o espetáculo? Quais são os elementos artísticos que ela utiliza? Lembra que eu passei para vocês na aula o espetáculo Cão Sem Plumas? Né? E ela utiliza algumas coisas a mais no seu espetáculo. Quais são elas? Vocês vão falar como é que ele acontece e o que é que ela utiliza nos espetáculos dela. Qual era a técnica utilizada no século XIX para se fazer filme? Como é que fazia os filmes, então, aí antigamente, né? No século passado? E em que consiste o fotograma? Eu falei para vocês aí sobre o fotograma, né? O que é que consiste? O que é o fotograma? Só para vocês falarem o que é o fotograma. O fotograma é uma técnica, só para falar o que é. Como vimos no espetáculo de Débora Kohler, cada vez mais os recursos tecnológicos estão à disposição da arte. As chamadas mídias digitais fortalecem essa relação entre a arte e a tecnologia. Em que consiste a mídia digital? Aí eu quero que vocês me falem o que é a mídia digital. Escolha um filme a que você assistiu e que achou inesquecível. Aí vocês vão colocar o nome do filme, o gênero, se ele é dramático, né? Se ele é de suspense, se ele é de terror, se ele é comédia. Quais são o núcleo principal do texto? Então, os filmes, as novelas, né? Elas são divididas por núcleo. E aí vai ter aquele núcleo que é o principal, que é onde vai ter os artistas principais, né? Eles vão percorrer os outros núcleos, mas vai ter personagens que são principalmente daquele núcleo. Então, vocês vão me colocar quais são os personagens principais aí, do núcleo principal. E o ambiente, onde é que acontecia o filme? Se foi um filme de terror, acontecia em uma casa, né? Tinha um lago, alguma coisa assim.
e você vai falar aqui como é que desenrolou os fatos. Um pequeno resuminho, né? E aqui a tia Cris deixou uma mensagem para vocês. Descubra quem você é e seja de propósito. Então, assim, a nossa grande missão na Terra, né, é nós nos descobrirmos quem nós somos, para que nós vimos ao mundo e como é que quem eu sou no mundo. E aí, eu tendo essa resposta, eu tenho que ser essa pessoa de propósito, para as coisas fluírem, para as coisas acontecerem e para dar certo, né? Tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Não? Não. Deixa eu desligar aqui. Todo mundo vai tirar 10? Sim. Sim, né? Que essa tá bem de boa, né?